Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre manutenção em fonte de computadores. Hoje eu vou tratar com vocês sobre as tensões de saídas quando elas estão incompatíveis com o valor real que nós temos que ter na fonte. Então muitas vezes a gente se depara com algum defeito do tipo tela azul lá no Windows e a pessoa acaba, o técnico muitas vezes, ou até mesmo o usuário que tem um conhecimento aí razoável, vai perder um tempo testando memória RAM, testando HD, e muitas vezes a fonte de alimentação pode ser causador desse tipo de problema. Porque se ela não tiver com as tensões exatas do que devem realmente ser fornecidas, nós não vamos conseguir ter uma máquina com o funcionamento totalmente estável. Então, qualquer procedimento até de teste, seja em placa ou sistema, nós devemos descartar isso inicialmente e utilizar os testes iniciais pela fonte. Então a fonte ela deve ser o primeiro dispositivo a ser testado. Então nós temos aí a pinagem, nós temos o modelo ATX 1.0, que é somente de 20 pinos, cada um com a sua tensão. Todas as tensões, neste caso, são tensões contínuas, que é volts DC, cada um com a sua respectiva cor. Nas versões mais novas, a ATX 2.0, nós temos a mesma coisa, porém adiciona-se 4 pinos a mais ali, correspondente às novas versões das placas que nós temos hoje em dia. Então aí eu passo para vocês uma imagem onde nós vamos iniciar os procedimentos de medição utilizando o multímetro digital. O multímetro ele deve ser setado, ou seletado na escala de volts contínuo. Nós vamos ter no multímetro uma ponta de prova preta que é a referência de terra. A outra é a ponta de prova vermelha, que é onde nós vamos utilizar para medir ou mensurar as tensões da nossa fonte. O ideal é que este teste seja inicialmente feito a frio, sem estar ligado em placa em nada. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é retirar a fonte do gabinete e fazer todos os procedimentos de teste sem carga, sem estar realmente conectado à placa. E com isso nós vamos realmente testar a fonte de uma maneira eficaz antes da carga, porque se ela já estiver apresentando alguma falha, com certeza ao medir ela sem carga, ela já vai dar aí um valor de tensão alterado. Então, para que se utilize as medições, possuem-se na fonte as cores, cada cor com a sua respectiva tensão. Você utiliza o cabo preto, que é o GND, como referência, através da ponta de prova preta, fixando em qualquer um. Você utiliza a ponta de prova vermelha para ir aferindo as outras tensões. Eu recomendo que pegue aí uma folha e vá anotando as tensões com a respectiva cor, a tensão original e qual é a tensão que foi medida pelo multímetro. A partir desse momento você vai conseguir comparar se a fonte realmente está funcionando ou não. Você faz esse teste com a fonte sem carga e depois repete o teste, caso as tensões estejam perfeitas, você teste com carga. Muitas vezes a hora que se injeta a carga, a hora que se pluga uma placa-mãe, um HD, um leitor de CD-ROM, é a hora que muitas vezes a fonte também deixa de fornecer todas as tensões ou algumas tensões nesse sentido. Aqui eu tenho um exemplo no qual eu coloquei de uma fonte onde os 5 volts não apresenta 5 volts. Ele está apresentando 3.42, simbolizando uma falha no circuito. Isso pode ser proveniente de diversos fatores. O mais comum são capacitores com defeito. Quando apresenta esse tipo de defeito, é porque algum capacitor pode estar desta maneira. Então, muitas vezes, o que nós chamamos, no vulgar na eletrônica, estufou a cabeça do capacitor ou até mesmo chegou a vazar. Podemos perceber aqui esta, vamos dizer assim, é tipo um líquido, um zinabre que criou aqui. Foi porque
o seu capacitor acabou aquecendo acima do limite e acabou soltando, né, o eletrólito para fora. Podemos perceber aqui nesta outra imagem, aqui nós temos, né, 4 capacitores aqui apresentando falha. Por que apresenta esse tipo de falha? Primeiro, você deve com certeza estar utilizando a sua fonte sem um estabilizador de tensão e a sua rede elétrica deve oscilar muito. Essas oscilações com certeza vão fazer com que a sua fonte danifique dessa maneira, né, principalmente os capacitores que estão numa região ativa aí do circuito eletrônico, e como são componentes totalmente, vamos dizer assim, são componentes totalmente ativos, porque sem eles, né, a fonte não funciona de uma maneira adequada, são os primeiros componentes a se aquecerem em demasia ali, caso esteja operando de uma maneira irregular. Qual o procedimento para a gente conseguir resolver o problema na fonte? Primeiro, adquirir um capacitor na sua capacitância, né, nos seus valores, melhor dizendo, de preferência original. Você não pode ficar alterando. Se você tiver um conhecimento de eletrônica, conseguir efetuar os cálculos adequados para a substituição de um equivalente, tudo bem. Se você não tem, muitas vezes é um hobbyista, um profissional, uma pessoa que gosta, ou meio curioso, vamos dizer assim, de mexer um pouquinho com eletrônica, utilize-o no mesmo valor. Então aqui nós temos um exemplo, né, de 1000 microfarads por 25 volts. Se a tua fonte especifica esse capacitor, troque por esse capacitor. O que você vai precisar para fazer a substituição? Um ferro de solda de 60 watts, estanho para solda, um sugador de solda para poder retirar o componente com defeito. Nessa outra imagem aparece já a ponta do ferro de solda, já aqui onde fica o capacitor sem já o estanho. Você retira o capacitor com defeito, coloca o capacitor novo e faz a ressolda. Quem não tem habilidade, tome cuidado. Tá? Tome muito cuidado para que você não danifique muitas vezes a placa com excesso de temperatura. Então você tem que tomar um certo cuidado. Caso você já tenha uma experiência, tranquilo, vai conseguir fazer a substituição. Feito a substituição, você irá religar a fonte e medir a fonte. Você pode utilizar o multímetro da maneira que nós vimos lá atrás, como você pode usar um testador como esse, Power Supply Tester. Ele faz o teste da fonte. Pode ver que após a troca do capacitor, ó, nós temos aqui os 5 volts perfeito, 12 volts eu tenho 11.4, está dentro da margem. Você deve ter uma tolerância de mais ou menos 5% aqui nessas alterações de tensão. 3.3 também está ok, 12 também está aqui 11,5, mais o outro 12 volts de 11.4, 5 volts também está perfeito, e o PG, que é de 3 volts, está batendo 2.9. Então pode ver que de 3.42 nós resolvemos aqui o problema dos 5 volts, voltando a se estabilizar. Então após essa manutenção, com certeza a sua fonte voltará ao normal. Você não precisará adquirir uma fonte nova. Você vai gastar aí, em média, R$ 2,50 a R$ 3 num capacitor, talvez até menos, do que você, né, ter um custo aí de uma fonte nova em torno de 60 a 70 reais. Então já ajuda bastante essa dica que eu passei para vocês de troca de capacitor quando acontece das tensões da fonte não estarem aí compatíveis. Ok, pessoal? Fecho a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.